Boa noite, meus irmãos. Daremos início a mais uma reunião de oração com o estudo bíblico. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Aqueles que estão em casa, deixem os afazeres um pouco de lado e peguem as suas Bíblias. Nós abriremos nos Salmos 105. Salmos 105, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Salmos 105, do versículo 1 ao versículo 6, que diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquei o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Exaltando e engrandecendo a presença do Senhor, convido o nosso irmão Rafael que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Gratos por mais uma noite aqui, Pai, na Tua presença, em oração, Pai, ao Senhor, em união com os irmãos. Te pedimos, Pai, um coração aberto para ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Pai, um coração grato por poder estar na Tua presença, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que oro grato. Amém. Amém. Convido os irmãos que abram seus inários no hino 153. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, em meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Convido novamente que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmos 121.
Faremos a leitura completa do texto. Salmo 121, que diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Como é bom poder saber que Deus nos guarda de todos os perigos e todas as situações. Como é bom depositarmos a nossa confiança em Deus. Como é bom deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber que é Deus que provém tudo aquilo que temos e tudo aquilo que precisamos. Convido neste momento que o nosso irmão presbítero Estefano faça uma oração de confissão ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, com coração contrito, porque nós temos pecado contra o Senhor, pecamos, Senhor Deus, pelo falar, pecamos, ó Deus, pelo pensar e pecamos, ó Deus, pelos sentimentos, muitas vezes de raiva, de ira, muitas vezes, Senhor Deus, de tristeza, de angústia, mesmo sabendo das Tuas bênçãos, da Tua palavra, da Tua graça. A graça, Senhor Deus, da salvação, e muitas vezes, ó Deus, nós temos nos entristecido ao ponto, Senhor Deus, de vivermos angustiados. Senhor Deus, nos perdoa, porque muitas vezes temos cobiçado, Senhor Deus, aquilo que não é nosso, temos invejado, Senhor Deus, as alegrias dos homens, temos, ó Deus, desejado as riquezas temporais, e isso, Senhor Deus, tem nos afastado do Senhor, tem afastado da comunhão com o Senhor na leitura da Tua palavra e na vida de oração. Senhor Deus, nos perdoa por isso. Perdoa o Teu povo, ó Deus. Perdoa o Teu povo porque temos, ó Pai, esquecido de que o Senhor tem preservado a vida da Tua igreja e conduzido, Senhor Deus, a Tua igreja em todo o tempo. Mesmo em tempos difíceis, Senhor Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de cultuar ao Senhor, tem nos dado fôlego de vida, tem, Senhor Deus, preservado a nós, ó Pai, em todo o tempo. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor Deus, quando nós não olhamos o dia amanhecer e quando não nos deitamos e agradecemos a Tua bem-aventurança, Senhor Deus. Nós não agradecemos, ó Deus, a Tua bondade, nós não agradecemos, ó Deus, a Tua graça, nós não agradecemos, ó Deus, o alimento que comemos, ou quando nos deitamos, ó Deus, não agradecemos o teto que o Senhor nos dá. Nos perdoa, Senhor Deus, porque em detrimento, Senhor Deus, da Venezuela, nós estamos muito bem. Nos perdoa, Senhor Deus, quando nós deixamos de cultuar ao Senhor e negligenciamos a Tua santa convocação, a reunir a Tua casa para prestar culto ao Senhor em todo o tempo e cultuar o Senhor na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, quando não obedecemos a Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, quando, ó Pai, nós somos omissos em estender o braço àqueles que estão necessitados. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não somos caridosos e falta-nos caridade, Senhor Deus, para com aqueles que estão ao nosso redor. Quando negligenciamos o alimento, ou o auxílio, ou até, Senhor Deus, correr com o nosso empenho, com a nossa força, para buscar auxílio, Senhor Deus, àqueles que têm, para dar, Senhor Deus, àqueles que necessitam. Uma vaga no hospital, um auxílio emergência, tudo aquilo, Senhor Deus, que pode auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não exercemos fielmente o Teu chamado e não representamos Cristo, somos cristãos, aos nossos vizinhos. Nos perdoa por isso também, Senhor Deus.
e nos conduz em mudança, Pai. Muda o nosso coração, muda o nosso viver para, ó Pai, voltar a Ti e para reconhecer os nossos pecados e confessarmos, ó Deus, diante ao Senhor, para que haja mudança de vida, mudança de coração e mudança, Senhor Deus, na perspectiva de como agradar ao Senhor, de como, Senhor Deus, viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai querido, nos conduz nesta noite pelo Teu poder e pela Tua glória, Senhor Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Neste momento, peço que você, na sua casa, dê um pause no vídeo e coloque os seus pedidos de oração no altar do Senhor. Peça aquilo no qual deseja o seu coração, que prontamente, se estiver debaixo da vontade do Senhor, será atendido. Olá, meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos acompanha na sua casa também, estamos já de volta desse período de férias e é uma alegria, um prazer estarmos juntos novamente, sendo edificados e fortalecidos pela palavra do nosso Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos concluir essa caminhada, essa longa caminhada pela carta de Tiago. Hoje nós estudaremos os 2 últimos versículos, como está aí no nosso slide. Tiago capítulo 5, versículos 19 a 20. E a lição que nós temos aqui, nesses 2 versículos, Tiago nos instrui como nós devemos agir em relação àqueles que se desviam da fé, se desviam da verdade, como é o termo que ele usa aqui nos versículos 19 a 20. Eu quero convidar então os irmãos a acompanharem a leitura desses 2 versículos. Abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, então, em Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. O que fazer quando um irmão abandona o Evangelho, abandona a verdade? Tiago nos diz nesses 2 últimos versículos da sua epístola: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, ou que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui, meus irmãos, nós temos então o cuidado pastoral de Tiago com relação àqueles que abandonam o Evangelho, se desviam da verdade, como ele mesmo cita aqui na sua própria epístola, no texto que nós estamos lendo aqui. Então ele diz que se um crente se desviar, a igreja, nós, o povo de Deus, nós não devemos permitir ou simplesmente ser indiferentes, não é? Permitindo que vá embora. Mas aqui Tiago ensina o princípio que devemos colocar em prática, de que nós devemos exercer esforços para convencer esse irmão, essa pessoa, a voltar, a guiar a sua vida, ou permitir que o Evangelho guie a sua vida. Devemos fazer esforço para trazê-lo de volta ao Evangelho. Gálatas capítulo 6, 1 João capítulo 5, versículo 16, são textos que também tratam a respeito desse contexto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, por exemplo,
ele, observando que alguns haviam se desviado e outros estavam se desviando da fé, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6, versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. São pessoas que estão na igreja e que são atraídos e se deixam levar pelo pecado. Lá no capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo vai dizer a esses cristãos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Estavam se desviando do verdadeiro evangelho, da verdade que Tiago se refere aqui. Meus irmãos, é o que acontece no contexto das igrejas evangélicas hoje, da nossa igreja também. Pessoas que convivem conosco e por muitos anos estão convivendo como pessoas irmãs em Cristo, mas que de repente eles ou elas abandonam o evangelho, abandonam a comunhão, abandonam a igreja. Aqui Tiago chama a nossa atenção para o seguinte: em primeiro lugar, nós não devemos exercer o nosso julgamento com relação a essas pessoas, mas devemos manifestar o sentimento de compaixão por esses que se desviam do evangelho e nos esforçar para restaurar essas pessoas, para trazê-las de volta, para levá-las ao arrependimento e que elas retomem a comunhão e retomem ao evangelho novamente. Talvez você esteja aí se lembrando de alguém que não está mais na comunhão conosco, não é verdade? Alguns, infelizmente, não estão mais conosco, abandonaram a comunhão, abandonaram o evangelho e muito provavelmente abandonaram a fé. É uma sequência de fatos. Qual deve ser a reação dos cristãos, da igreja? Em primeiro lugar, não deve ser o julgamento, mas um espírito de compaixão por essas pessoas. E um desejo, um esforço também, uma ação, uma atitude em busca da restauração desses irmãos, restaurando-os à comunhão. Então, irmãos, aqui o que nós temos, a princípio, é o ensinamento de que é preciso tentar convencer esse irmão ou essa irmã que abandonou a comunhão, abandonou o evangelho, a convencer ele a dar as costas ao pecado e voltar à vida de comunhão e de obediência ao evangelho. A igreja, nós como igrejas, devemos orar sim por eles, no sentido de que Deus transforme o coração, de que Deus, o seu Espírito Santo, haja convencendo, haja no interior, na vida das pessoas, convencendo ao arrependimento, à mudança de vida verdadeiramente, e o nosso empenho, o nosso esforço para reconduzi-lo ao bom caminho, como está aí no slide. Então, Tiago agora, ele não está falando mais de oração, como ele vinha falando aqui nos versículos anteriores. Agora ele está falando de ação, de atitude da parte da igreja. Nós devemos lembrar que Tiago está escrevendo aqui originalmente, irmãos, para judeus que haviam sido convertidos do judaísmo para o cristianismo. Então, o contexto local aqui, da carta de Tiago. Ele escreve para judeus que antes seguiam o judaísmo e agora foram convertidos ao cristianismo. E esses cristãos, esses novos cristãos, eles passavam por grandes dificuldades, entre as quais a opressão, como nós tratamos isso aqui ao longo da caminhada, a opressão dos seus patrões ricos, como nós vimos.
Possivelmente, eles também sofriam a perseguição por causa da sua nova fé, por terem abandonado o judaísmo. Aliás, isso é muito comum nas cartas de Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo sofreu muito com isso. Aliás, antes, o próprio Jesus Cristo sofreu muito com a perseguição dos judeus. E aqui então você tem Tiago escrevendo para judeus convertidos do judaísmo para o cristianismo. Possivelmente, eles estavam também sendo perseguidos por conta dessa transformação, do abandono do judaísmo para o cristianismo. E nós devemos lembrar ainda, irmãos, um outro fator importante no contexto desses cristãos a quem Tiago escreve. Eram crentes imaturos ainda. Eram crentes que tinham uma vida com Deus superficial, não tinham uma vida aprofundada na fé, no conhecimento das Escrituras, sob a ótica do cristianismo, da redenção em Cristo Jesus. Então, esse era o contexto das pessoas, dos cristãos, a quem Tiago escreve. Diante de todo esse contexto, meus irmãos, é possível que alguns judeus, sim, estavam deixando a fé cristã agora e fazendo o caminho inverso, voltando ao judaísmo. Por isso, Tiago escreve para corrigi-los, para alertá-los e chamá-los de volta ao verdadeiro evangelho. É preciso ter coragem, então, para trazer de volta os desviados da verdade. Isso não é fácil, né, irmãos? Até no nosso contexto também. Nós vivemos dias também onde cristãos, pessoas que estão conosco, que fizeram profissão de fé, que foram batizadas, mas que resolvem abandonar a igreja, resolvem abandonar a fé que ela professou, resolvem abandonar até mesmo o evangelho. Alguns até que vieram do catolicismo voltam ao catolicismo. É preciso oração, sim, por eles. Mas é preciso agir, é preciso termos atitudes em relação a esses irmãos e irmãs, no sentido de convencê-los ao verdadeiro evangelho. E para isso é preciso termos também uma dose de coragem no Senhor, sermos fortalecidos no Senhor, termos compaixão por essas pessoas para buscá-los para o evangelho. Aqui Tiago reconhece, então, que isso é possível. É possível cristãos desviarem da fé cristã. Mas não só Tiago reconhece essa possibilidade. O apóstolo Paulo também reconhece e tratou dessas questões também de pessoas que se desviaram da fé. Mas, irmãos, será que isso é possível? Será que essas pessoas realmente foram convertidas no passado? Será que é possível uma pessoa verdadeiramente ser convertida e ela abandonar a fé? Será que é possível uma pessoa ser convertida das trevas para a luz e no meio da sua caminhada ela abandonar a luz e voltar às trevas novamente? Essa é a pergunta que eu faço, que nós precisamos refletir aqui. Mas nós temos a resposta. E Tiago vai nos mostrar isso também. Aqui no capítulo 5, versículo 20, Tiago trata o retorno desses cristãos. Ele trata do retorno deles para a salvação. Então aqui a gente já tem uma pista. Se Tiago está dizendo que a igreja deve orar por eles, mas também deve convencê-los ao arrependimento e a voltar no sentido de que eles tenham a salvação. Então, peraí, essas pessoas realmente foram salvas? Eram pessoas salvas ou elas não eram realmente convertidas no contexto dessa carta aqui? Bom, o que diz o versículo 20 que nós temos aqui do capítulo 5? Olha como Tiago se dirige aqui. Ele diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma
dele. Opa, então peraí. Tiago está dando a pista aqui de que essas pessoas não eram realmente convertidas. Porque Tiago está dizendo que aquele que converte o pecador, e ele está falando isso no contexto dessas pessoas que se desviaram do Evangelho. Então são pessoas que Tiago trata aqui nesse contexto que não havia ainda sido realmente convertidas. Porque se elas tivessem sido convertidas, não havia necessidade de Tiago dizer da necessidade delas de salvação. Porque uma vez a pessoa é salva, uma vez que ela foi salva, não há mais necessidade de salvação novamente na vida dessa pessoa. Então, irmãos, logo, não eram pessoas salvas, ainda que fossem tratadas como irmãos. Porque Tiago trata essas pessoas como irmãos. Aliás, na igreja aqui, nós tratamos a todos como irmãos. Mas nós não podemos afirmar que todos que estão na igreja evangélica já foram salvos. Eu não consigo enxergar o coração das pessoas. Você consegue? Deus, isso compete a Ele. Deus é quem realmente sabe quem foi salvo e quem ainda não foi salvo. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho mais nas palavras do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer que no contexto da igreja há o trigo e há também o joio. Bom, então a gente entende, fica mais claro isso ainda aqui. É nesse sentido e é nesse contexto, então, que Tiago está tratando dessas pessoas que foram desviadas ou se desviaram do Evangelho. Portanto, são pessoas que não foram convertidas verdadeiramente, ainda que fossem tratadas como pessoas irmãs em Cristo. Esse é um uso comum. Olha aqui na sequência da nosso slide. Esse termo irmão é um termo comum que era usado na igreja primitiva, assim como é usado nos dias de hoje também. Nós usamos esse termo para nos referir uns aos outros aqui como irmãos em Cristo. E esse é o desejo nosso, que todos que estão na igreja sejam pessoas convertidas, né, que confessam ter a fé cristã. Mas isso não é prova e nem garantia. Você tratar a pessoa como irmã não é garantia de que aquela pessoa é de fato uma pessoa convertida. Isso quem deve saber é ela e o próprio Deus, e na sua relação com Deus. O fato de você se referir à pessoa como irmã não confirma que ela tenha a fé genuína, embora tratemos assim uns aos outros. A verdade, a palavra verdade no versículo 19 aqui, irmãos, que Tiago se refere, ela significa a própria Escritura. A verdade significa a revelação de Deus, a única e exclusiva verdade. E o pecador se desviando dessa verdade, se é que ele está se guiando por ela, ele pode esperar o quê desta vida, ou nesta vida? A morte. Porque é a revelação de Deus, é a Bíblia, é a palavra que dá a vida, que apresenta para o pecador e oferece para o pecador a salvação. Então, separado da verdade, separado da Escritura Sagrada, o pecador não vai encontrar vida eterna, não vai encontrar salvação, ao contrário, ele vai encontrar e só pode esperar a morte, porque só essa verdade é que pode nos levar à vida em Deus, em Cristo Jesus, como ele se refere para nós aí no versículo 18 do capítulo 1. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E aqui o gerar que ele fala no versículo 18 do capítulo 1, gerar pela palavra da verdade, a palavra da verdade aqui é a revelação de Deus, é a Escritura Sagrada. Veja que ele se refere aqui ao novo nascimento, aquele que é convertido. Então, aquele que é convertido pela palavra da verdade, ele tem a vida eterna em Cristo Jesus.
ele foi gerado pela verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então ele está dizendo, aquele que se desviar, se algum entre vós se desviar da verdade, versículo 19, e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte. Significa, irmãos, que as pessoas que vivem longe do Evangelho, que não vivem guiando a sua própria vida pela Bíblia, essas pessoas só podem esperar a morte eterna. Porque só a Bíblia, só a Escritura, só a verdade pode oferecer, e oferece de fato e de verdade, a vida eterna, a vida abundante em Cristo Jesus. Em segundo lugar, esse trabalho que Tiago propõe aqui, de resgate, de restauração, de ir em busca do desviado, é um trabalho de resgate que implica em salvação, na salvação dessa pessoa que é desviada, que na verdade está perdida, não é? Tiago vê o desvio da verdade como uma evidência de que essa pessoa, mesmo estando no convívio da igreja, talvez por muito tempo, por longos anos, mas se ela se desviou e está desviada da verdade, Tiago vê isso como uma evidência de que ela nunca foi salva, de que ela é uma pessoa que está perdida, não foi convertida. Mas ele vê nisso uma possibilidade de retorno e deseja isso para essa pessoa. Por isso ele diz, se alguém o converter. Quando Tiago diz isso, ele está estimulando, está encorajando a igreja a não virar as costas para aqueles que já abandonou a igreja. Nós não devemos virar as costas para aqueles que já abandonaram a nossa igreja. Eu devo lembrar aqui de uns 2 ou 3, e se a gente for parar a pensar, vai lembrar de uma meia dúzia. E eu confesso para os irmãos que eu tenho orado incessantemente por alguns deles. E tenho também não só orado, mas buscado agir, ter alguma atitude nesse sentido que Tiago nos instrui aqui, irmãos, de buscar a restauração dessas pessoas. Você se lembra de alguém que era membro da igreja, mas que não está mais no hall de membro dessa igreja? Você se lembra de alguém? Que você conheceu, que você conviveu, quem sabe que te instruiu, que deu aula na escola dominical para você, que pregou para você, às vezes até nesse contexto, mas que não está mais entre nós. Qual é o grande ensinamento aqui de Tiago? Você está orando por essa pessoa? Continue a orar, mas na medida do possível, vá além da oração. Vá em busca desse irmão. Vá em busca dessa irmã. Se esforce. Com todo amor, com todo carinho. Com compaixão. Para que Deus opere a salvação, opere a restauração, opere o quebrantamento, opere o arrependimento na vida dessa pessoa. Tiago vê uma possibilidade, irmãos, ainda que essa pessoa esteja anos longe da igreja. Mas ele quer nos encorajar nesta noite, a nós olharmos para este irmão, esta irmã, a nós lembrarmos desse irmão e dessa irmã, continuarmos orando por eles, sim, mas termos atitude em relação a esse irmão e a essa irmã. Tiago está dizendo, é possível, há uma possibilidade de restauração, de arrependimento, de conversão. Converter aqui significa convencer uma pessoa ou um desviado da verdade a mudar de crença, se é que ele já está numa outra crença, ou de conduta, numa outra conduta que não é mais a conduta cristã, uma conduta pecaminosa, e retornar, vindo a crer e a se tornar um verdadeiro cristão diante do Senhor. Meus irmãos, nós devemos agir crendo que Deus nos usa, Deus usa a minha vida e usa a sua vida como instrumento.
Quer saber de uma coisa? Às vezes você, irmão, irmã, que é membro da igreja, simplesmente um membro da igreja, não é um oficial da igreja, não é o pastor da igreja, não é a esposa do pastor da igreja, mas às vezes Deus usa você. Às vezes o pastor já não há mais espaço, já não há mais um canal de comunicação entre o pastor e aquela pessoa. Mas Deus usa você para chegar até aquela pessoa e Ele operar a restauração e, quem sabe, pela sua misericórdia e graça, a conversão na vida daquela pessoa. Nós devemos agir assim, irmãos, então, nos colocando como instrumento e crendo que Deus nos usa como instrumento para mudar a vida de outras pessoas. Creia nisso. Deus usa a sua vida para transformar outras vidas. Deus não está usando os anjos, mas Deus está usando pessoas como eu e você. Em terceiro lugar, irmãos, buscar os desviados da verdade tem um valor incalculável. O que isso significa? Tiago quer que saibamos que não existe bem maior do que este, de converter, né, no contexto aqui, de convencer essa pessoa a voltar ao Evangelho. E Deus, pela sua misericórdia e graça, operar a conversão, tirando essa pessoa do caminho errado. Duas coisas aqui são de valores eternos, nesse sentido, de buscar os desviados. Primeiro, a salvação de uma pessoa, porque ele diz aqui que o desviado, né, carece de salvação. Ele diz aí no versículo 19 e 20, no versículo 20, salvará da morte a alma dele. Qual o preço da salvação de um pecador? Qual o preço da sua salvação? Eu não estou falando naquela resposta que nós damos, né, e embora seja a resposta principal, né, o sangue de Cristo. Tá, mas qual é o valor do sangue de Cristo? Qual é o valor do sacrifício de Cristo? Isso é mensurável? Nós conseguimos medir isso? Por isso que eu coloquei que é um valor incalculável. A salvação de um pecador. É a maior riqueza que uma pessoa pode ter, é a salvação dela. Deus usa as nossas vidas, a minha vida e a sua vida. Então isso, irmãos, tem um valor eterno, um valor incalculável. Salvar da morte a alma de uma pessoa. E isso tem um peso maior ainda quando se trata de pessoas que nós queremos bem, que nós temos um carinho especial, que nós amamos. Pessoas com quem vocês, mais do que eu, conviveram nessa igreja aqui e que não estão mais conosco aqui. Esse é o primeiro valor eterno que eu quero destacar aqui. Aliás, não eu, mas Tiago destaca aqui. E o segundo valor eterno, ele diz que cobrirá, no versículo 20, ele diz, e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos, não tem coisa mais que cause maior sofrimento para um pecador do que pecados não perdoados. Aliás, essa é a dívida do pecador com Deus. O pecador que não se arrepende e não busca em Deus o perdão, ele tem contra si a ira de Deus por causa dos seus pecados. Já pararam para pensar nisso? A pessoa que não tem seus pecados perdoados, que não recebeu de Deus o perdão pelos seus pecados, cada pecado que nós cometemos é uma ofensa direta a Deus. Cada pecado que você comete, você ofende a Deus. E é a Ele que nós devemos nos dirigir, é a Ele que o pecador deve se dirigir para pedir o perdão. Senhor, me perdoe. Enquanto Deus não nos perdoa, os nossos pecados nos acusam diante de Deus. O juízo de Deus
está voltado para o pecador que não se arrependeu e que não tem seus pecados perdoados. Mas aqui Tiago está dizendo, há uma possibilidade dessa pessoa ter a multidão dos seus pecados perdoados, coberta, esquecida, paga esse preço. Provavelmente ele esteja lembrando aqui de Provérbios 10, 12, também de 1 Pedro 4, 8. Abra sua Bíblia e acompanhe, por gentileza, em Provérbios 10, 12. O que diz Provérbios 10, 12? Diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. João 3,16, você conhece esse texto? Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou ou entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor cobre todas as transgressões. O amor cobre multidão de pecados. O amor de Deus pela sua vida, o amor de Deus pela nossa vida, nos perdoa os pecados que nós cometemos. Tiago está dizendo que quando uma pessoa é convencida e é convertida pelo Evangelho, ela tem a multidão dos seus pecados coberta. A dívida foi paga. Os pecados do pecador convertido são perdoados. Veja, do pecador convertido. É preciso haver arrependimento, confissão, conversão, para que os seus pecados sejam perdoados. Irmãos, essa é a maior de todas as bênçãos para a nossa vida, como pecadores diante de Deus. Todas as ofensas que nós fizemos, praticamos contra Ele, Ele nos perdoou. Ele lançou no mar do esquecimento. E isso não tem preço, isso tem valor eterno. E aí Tiago diz que ele passou da morte para a vida. Esse pecador convertido passou da morte para a vida. Quando Deus usa você para pregar o Evangelho, para convencer as pessoas com o Evangelho, com a verdade, e o pecador, ele se arrepende, e há conversão na sua vida, os seus pecados foram perdoados, e ele passou da morte para a vida. Meus irmãos, isto tem um valor incalculável, e Deus usou a sua vida para que isso ocorresse. Esses pecados dos convertidos jamais aparecerão diante dele no dia do juízo final contra ele. Todos aqueles a quem Deus perdoou os seus pecados, ou seja, os convertidos, seus pecados foram, as suas ofensas foram apagadas. E no juízo final, Deus não se lembrará dos nossos pecados e dos pecados de todos os convertidos. Portanto, irmãos, eu concluo aqui e quero encorajar você a se lembrar dessas duas razões, para que você se lembre dos desviados da igreja de Cristo, do caminho que é Jesus, do Evangelho. Ore por ele, mas também vá em busca deles, para que Deus opere a conversão. Lembre-se dessas duas razões, e que essas duas razões sejam um poderoso encorajamento para que você possa buscar os perdidos e desviados. Quais são as duas razões? Essas aqui que eu acabei de citar para você. A salvação de uma pessoa, a conversão de uma pessoa. E a multidão de pecados sendo coberta, ou seja, o perdão dos pecados na vida do pecador. Nos dediquemos, meus irmãos, a ganhar pessoas para Cristo.
essa é a nossa missão neste mundo aqui. Nos dediquemos a buscar aqueles que se desviaram da comunhão, se desviaram da Igreja de Cristo, se desviaram da verdade, que embora eles não estivessem vivendo na prática da verdade como convertidos, mas estavam recebendo a verdade, ouvindo a verdade, aprendendo com a verdade, domingo após domingo. Para que Deus tenha misericórdia e opere graça na vida daqueles que ainda não foram salvos, na vida daqueles que carecem da salvação em Cristo Jesus. Como eu disse no início desse estudo, a nossa primeira atitude não deve ser de julgamento. Que nós não sejamos tentados aqui a ficar julgando a conversão ou a não conversão de A, B ou C. Mas que a nossa atitude seja de compaixão, de misericórdia e graça. Deus sabe quem de fato foi convertido. E Deus sabe quem ainda precisa de conversão. Mas uma verdade, diante dos dois contextos, precisa ser falada aqui. Se foi convertido e não está na comunhão, precisa estar. Se não foi convertido e não está na comunhão, precisa de conversão e de comunhão. Oremos por eles e oremos por nós. Trabalhemos por eles e trabalhemos por nós também, para que não venhamos a enfraquecer na nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia da sua igreja, na face da terra, meus irmãos e irmãs, e continue trabalhando, agindo e operando essa restauração que Ele está fazendo até o dia final. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé, nós vamos orar, encerrando o nosso culto nesta noite. Meus irmãos, o nosso irmão Diácono Caio nos traz aqui o pedido de oração pelos familiares da nossa irmã Juraci, que Deus a chamou para si. Nós vamos incluir neste momento também, então, intercedendo pela família enlutada e por todos os familiares e irmãos também. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem pertence a salvação, o Deus a quem pertence o direito de perdoar pecados, e o Deus que misericordiosamente e tão bondosamente concedeu-nos essas duas preciosidades, esses dois valores eternos, o perdão e a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não merecemos, Pai, receber algo tão valioso, mas o Senhor quis, por amor a nós, por amor a Ti primeiramente, pela Tua misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, por nos fazer Teus filhos. Obrigado, Senhor, por nos fazer, ó Deus, não mais filhos das trevas, mas filhos da luz, em Cristo Jesus. Mas neste momento, Pai, nos compadecemos de todos aqueles que andavam conosco, que andavam no caminho, mas que se perderam, ó Deus, ao longo da caminhada, que desistiram e desviaram do bom caminho. Senhor Deus de misericórdia e graça, volta o Teu olhar, Senhor, para cada um deles. Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece, ó Deus, a vida de cada um. Opera, ó Deus, na vida daqueles que não têm. Opera, Senhor, a Tua salvação. Opera, Senhor, o arrependimento, ó Pai.
Opera, Senhor, a verdadeira conversão, ó Deus, de misericórdia e de salvação. E que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumentos para alcançar estes queridos e queridas. E convencê-los, ó Deus, a retomar o caminho conosco. E que nós o ajudemos. E que nós os tomemos pela mão. E caminhemos juntos, ó Deus, em direção ao nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia, Pai. E tem misericórdia da tua igreja que caminha, firmadas no teu caminho. Que o Senhor, ó Pai, não permita que a tua igreja venha enfraquecer. Que irmãos e irmãs venham a se desviar, ó Pai, ao longo da sua caminhada. Mas que o Senhor nos sustente firmados, ó Deus, na fé em Jesus Cristo. Que sejamos, ó Deus, confirmados dia após dia essa salvação bendita. Que nos alegremos no Senhor a cada dia. E que cresçamos, ó Deus, cada vez mais nesta graça bendita. Que o Senhor fortaleça a tua igreja local aqui, a Igreja Jardim IP. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso amor uns pelos outros, ó Deus. A ponto, Senhor, de sermos fortalecidos a cada dia, Senhor. Que possamos não apenas ter nos lábios, que, ó Deus, não apenas usemos esse termo, irmãos, de maneira proforme, mecânica, mas que sejamos verdadeiros uns para com os outros, que nos consideremos e nos tratemos verdadeiramente como somos irmãos em Cristo. Tenhamos compaixão uns pelos outros, tenhamos amor uns pelos outros e que possamos crescer, ó Deus, como filhos de Deus e que aqui servindo ao Senhor como adoradores do Senhor a cada dia. E é nesse contexto, Pai, que nós queremos interceder pela família da nossa querida irmã que veio a óbito, ó Deus, neste dia, que o Senhor a chamou para Ti. Que o Teu Espírito Santo esteja consolando, confortando, sustentando. Sabemos, ó Deus, o quanto é difícil, o quanto é doloroso, quanto sofrimento gera a morte, a separação, a perda. Mas também nós sabemos que só o Senhor é quem pode consolar, só o Senhor é quem pode sustentar, ó Deus, os enlutados. E é por eles que nós rogamos agora, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja sustentando cada familiar, cada irmão, cada amigo, ó Deus, que conheceu e conviveu com a querida irmã. E que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo, animando e sustentando, ó Pai, na Tua graça, Senhor. Especialmente nós pedimos pela nossa irmã Maria Leite, nossa irmã jesuíta também. Que o Senhor esteja fortalecendo a todos e sustentando, Pai, na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos, agradecidos desde já. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. O Senhor nos guarde de todo mal, de todo perigo. Nos dê o descanso que nós precisamos nesta noite ainda. E que Teu Espírito Santo continue a nos guiar e a nos conduzir para que vivamos de tal maneira que honremos e glorifiquemos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, podeis assentar. Está encerrado o nosso culto. A você que nos acompanha também na sua casa, queremos agradecer a sua atenção e que Deus conceda a todos nós uma semana, um resto de semana abençoado na sua presença. Amém.